Capítulo 5. As vantagens das emoções positivas. Diferentemente das emoções negativas, que liberam cortisol, emoções positivas têm outro efeito no seu corpo. Vários tipos de emoções positivas causam a liberação da ocitocina, conhecida como hormônio da felicidade. A ocitocina diminui os nossos batimentos cardíacos e faz com que mais oxigênio entre no cérebro, aumentando também a nossa capacidade de confiar, colaborar e nos relacionar com os outros. O hormônio da felicidade ainda faz com que emoções negativas tenham um impacto menor no nosso bem-estar, pois reduz a reação da amígdala e ajuda a regular as emoções, evitando que saiam de controle. Além disso, a ocitocina aumenta a nossa atenção a fatos positivos, que ocorrem em nosso dia a dia. Esse hormônio, no entanto, apresenta uma pequena falha. Seu tempo de metabolização é curto. Ao contrário do cortisol, metabolizado de forma lenta, a ocitocina é metabolizada com rapidez no nosso organismo, de modo a tornar ainda mais engraçado o ditado "alegria de pobre dura pouco". Algo apenas parcialmente verdadeiro, já que a ocitocina do rico tem o mesmo comportamento. Ao perceber a diferença entre a ação do cortisol e da ocitocina no seu corpo, a que conclusão você chega? Sim, para ser feliz, deve ter emoções positivas com muito mais frequência do que negativas. No entanto, se as emoções negativas foram importantes para a sobrevivência da nossa espécie, qual o papel das positivas? O que elas proporcionam além das mudanças hormonais? Esta era a pergunta que a renomada pesquisadora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, queria responder. E depois de décadas de pesquisa, ela fez algumas das descobertas mais significativas da história da psicologia positiva até então. Uma delas em parceria com Christina Brannigan, em um experimento com 104 pessoas. Nele, alguns participantes foram levados a sentir serenidade ou admiração, emoções positivas, enquanto outros foram levados a sentir raiva ou medo, emoções negativas. O grupo de controle foi levado a uma condição emocional neutra. Em seguida, as pesquisadoras solicitaram uma atividade aos participantes. De acordo com o que você está sentindo, organize uma lista do que deseja fazer agora. Resultado: o grupo que vivenciou emoções positivas fez listas mais longas em comparação aos demais. A positividade aumentou as suas possibilidades visíveis. Vivenciar emoções positivas ampliou a motivação dos participantes, já que queriam agir mais do que o restante das pessoas. Nesse mesmo estudo, Fredrickson e Brannigan apresentaram algumas imagens e pediram aos participantes que informassem qual delas, da parte inferior, mais se assemelhava à figura superior. Eu vou colocar a imagem para vocês darem uma olhada. Veja, a imagem inferior direita parece ser formada por quadrados. No entanto, a imagem inferior esquerda assemelha-se com a figura como um todo, o conjunto de quadrados a formar um triângulo. Será que todos os participantes conseguem chegar a essa conclusão de que a imagem superior é um triângulo formado por quadrados? Será que todas as pessoas são capazes de enxergar as imagens como um todo e relacioná-las? As cientistas descobriram que essa visão do todo dependia do estado emocional do indivíduo no momento do experimento. Ao apresentarem diversas imagens similares à do triângulo de quadrados aos participantes e pedirem que se assinalassem suas semelhanças com outras figuras, aqueles injetados com positividade antes da tarefa demonstraram maior probabilidade de fazer associações usando as figuras como um todo. Seu campo de visão havia aumentado. Aqueles injetados com neutralidade ou negatividade não conseguiram ver as relações das figuras como um todo. Seu campo de visão havia diminuído. Em um novo estudo, Fredrickson colocou sensores faciais nos participantes para acompanhar os sinais elétricos de dois músculos: o zigomático, responsável por levantar os cantos dos lábios quando sorrimos, e o orbicular do olho, que forma o pé de galinha nos cantos externos dos olhos quando o sorriso é verdadeiro. Os sensores conseguiam acompanhar até mesmo sinais elétricos extremamente leves, capturados muito antes de ganharem força para criar qualquer expressão facial. Fredrickson e seus colegas descobriram que a ativação conjunta desses músculos prevê uma maior atenção futura dos participantes em testes. Algo incrível acontece quando se está sorrindo. Você fica mais motivado, percebe mais possibilidades, consegue visualizar as coisas como um todo e fica mais atento posteriormente. Essas pesquisas ganharam fama e, com isso, outros cientistas tentaram replicá-las em seus laboratórios. Da Universidade de Brandeis, por exemplo,
Um grupo de pesquisadores colocou os participantes de um estudo para ver grupos de imagem em um computador, enquanto uma câmera sofisticadíssima acompanhava os movimentos de seus olhos 60 vezes por segundo. Antes de o experimento começar, um grupo de participantes recebia um pequeno pacote com chocolates, uma forma de despertar emoção positiva, enquanto o outro grupo não tinha a mesma sorte. Obviamente, os pesquisadores instruíam o grupo de sortudos a comer seus chocolates apenas ao final do estudo, um comando que todos obedeceram. O conjunto ao qual os participantes eram expostos sempre consistia em uma imagem central e outras duas periféricas. Ao acompanhar os movimentos oculares de ambos os grupos, os cientistas confirmaram que os olhos dos participantes do grupo que ganhou os chocolates se movimentavam mais do que o outro grupo. Além disso, os participantes influenciados pela positividade fixavam o olhar por mais tempo nas figuras periféricas. Emoções positivas expandem a nossa visão do mundo, fazem com que enxerguemos mais detalhes, revelando-nos mais possibilidades. Cientistas da Universidade de Toronto realizaram um estudo similar a este, no qual, além de acompanharem a visão periférica dos participantes, aplicaram um teste para medir a sua criatividade. Depois de saber dos resultados dos estudos anteriores, não será surpresa para você a informação de que o grupo levado a sentir emoções positivas antes das tarefas demonstrou uma maior visão periférica, além de maior criatividade. Na década de 1990, pesquisadores da Universidade de Cornell descobriram que médicos que recebiam um saquinho com doces antes de uma consulta chegavam a diagnósticos melhores, com menor probabilidade de ficarem fixados nas suas ideias iniciais. Lembre-se disso na sua próxima visita a um médico ou dentista. Quer mais? Um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia em Berkeley chegou à conclusão de que gerentes que eram positivos tomavam decisões mais precisas e cuidadosas, além de serem mais efetivos nos relacionamentos com seus liderados. Outro estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual da Califórnia, Universidade de Michigan e Universidade de Toronto sinalizou que gerentes positivos transmitiam a sua positividade para as equipes, acarretando uma colaboração maior entre os membros do time, bem como uma redução dos esforços necessários para completar os trabalhos. Outra descoberta fantástica de Barbara Fredrickson aconteceu quando fez um grupo vivenciar emoções positivas durante 5 semanas seguidas. Com o decorrer das semanas, a positividade dos participantes aumentou. Eles passaram a ser ainda mais abertos e a enxergar ainda mais possibilidades. E qual é a relevância disso? A importância aparece de forma clara quando essas pessoas passam por dificuldades. Tomadas pela positividade, elas chegam a mais soluções para resolver os seus problemas. As suas mentes estão mais abertas, o que as ajuda a lidar melhor com as suas dificuldades e a enfrentá-las com mais facilidade. Além disso, outros estudos da pesquisadora descobriram que indivíduos positivos se recuperam mais rapidamente de momentos traumáticos. Por outro lado, uma pessoa infectada por emoções negativas não consegue encontrar soluções para os seus problemas, o que agrava ainda mais a sua situação. Você se lembra dos 3 P's descobertos por Martin Seligman? O último deles é a permanência, ou seja, o sentimento de que uma pessoa, ao enfrentar emoções negativas frequentes, passa a ter de que uma situação negativa nunca irá melhorar. Agora fica claro o motivo pelo qual esse sentimento de permanência acontece? O indivíduo, quando inundado pelo negativismo, enxerga poucas possibilidades, e se não tiver um estoque de emoções positivas, não terá a força necessária para sair de um momento ruim. Muitas vezes, em casos como este, a única opção que o deprimido encontra é o suicídio. Perceba que o negativismo alimenta ainda mais o negativismo na sua vida. Mas, felizmente, o positivismo também alimenta a si mesmo. Qual desses alimentos você vai escolher? Os benefícios da positividade não foram todos mencionados. Diversos outros estudos científicos comprovam que, ao viverem emoções positivas frequentemente, as pessoas são mais satisfeitas com suas vidas, têm melhores relacionamentos amorosos e de amizade, aproveitam mais o presente, gostam mais de si mesmas, têm sinais menores de depressão, são mais otimistas, entendem melhor o propósito das suas vidas, constroem melhores hábitos mentais, têm interações sociais de mais qualidade, demonstram mais resiliência, apresentam menores níveis de hormônios relacionados ao estresse, têm sistemas imunológicos melhores, sofrem menos de pressão alta, têm menos dores, menor probabilidade de ficarem gripados, dormem melhor, apresentam menor chances de ter hipertensão, diabetes, infarto
e, não surpreendentemente, vivem mais. Não por acaso, um famoso estudo que analisou o conteúdo dos diários de 180 freiras católicas, os pesquisadores da Universidade do Kentucky descobriram que aquelas que expressavam grandes quantidades de emoções positivas em seus registros viviam em média 10,7 anos a mais que as demais, alcançando 93,5 anos de idade. Expansão e construção. Depois de coletar tantas evidências científicas sobre os benefícios das emoções positivas, Fredrickson nomeou suas descobertas como teoria da expansão e construção. Emoções positivas têm uma função maior do que apenas nos deixar felizes, pois expandem nossas mentes, deixando-nos mais atentos, fazem com que enxerguemos novas possibilidades, tornando-nos mais criativos e abertos a novas ideias. Com o passar do tempo, essa carga frequente de emoções positivas nos ajuda a construir habilidades físicas, intelectuais, sociais e psicológicas, aumentando a nossa resiliência, diminuindo o impacto dos momentos negativos pelos quais passamos, melhorando as nossas relações e nos permitindo ter mais saúde. Além de todas essas descobertas, as pesquisas de Barbara Fredrickson ainda demonstram que as emoções positivas desempenham um papel evolucionário fundamental para a nossa espécie, uma vez que as habilidades por elas construídas aumentaram as nossas chances de sobrevivência e nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Emoções positivas funcionam como uma musculação para o cérebro, deixando-o cada vez mais forte. Toda vez que você gasta o seu dinheiro com os outros, que lembra e escreve sobre as coisas pelas quais é grato, ou demonstra reconhecimento por alguém que o ajudou, o que está fazendo nada mais é que aumentar a sua carga de emoções positivas na vida, o que possibilita uma série de mudanças interessantes na construção da pessoa que você será no futuro. Lembra-se do estudo que Dutton e Amy fizeram com uma equipe de limpeza em um hospital? Os faxineiros que encaravam seus trabalhos como um chamado e eram caprichosos nas interações com a equipe do hospital, pacientes e visitantes, consequentemente aumentavam a sua carga de emoções positivas e, portanto, conseguiam ver o impacto das suas atividades como um todo. Por outro lado, aqueles que evitavam interagir com os outros e não reconheciam o propósito do seu trabalho enxergavam a tarefa que executavam de forma limitada, resumida a limpar. Muita gente acredita que a felicidade é um estado alcançado por emoções positivas grandes, mas isso não é verdade. Como vimos por meio dos estudos de Barbara Fredrickson, pequenas emoções positivas são suficientes para aumentar e sustentar a felicidade. Obviamente, um único e pequeno momento positivo não é capaz de mudar a sua vida, mas o lento e frequente acúmulo de emoções positivas faz uma grande diferença. E quais são as emoções positivas que trazem todos esses benefícios? As evidências de Barbara Fredrickson apontam alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração, fascínio e amor. Depois de conhecer os estudos de Fredrickson, muita gente chega à conclusão de que um dos segredos da felicidade é aumentar as emoções positivas e zerar as negativas. Mas essa percepção, além de ser errada, é perigosa. Você pode até não escolher vivenciar as emoções negativas, mas certamente elas irão escolhê-lo em algum momento do dia. Lembre-se de que as emoções negativas são inevitáveis. Ninguém está livre de discutir com o cônjuge, de ser maltratado por um cliente ou por um colega de trabalho, de levar uma bronca desnecessária do chefe, de ser surpreendido com o xingamento de um motorista nervoso ou de ser assaltado. Muitas vezes, as emoções negativas nos ajudam a tomar decisões que geram consequências positivas para as nossas vidas, como o divórcio em uma relação abusiva. Emoções negativas são necessárias não apenas para a nossa felicidade, mas também para a nossa motivação, pois nos fazem agir. Mais adiante, você entenderá com mais profundidade a grande importância do negativismo no alcance dos seus objetivos. Portanto, a combinação entre emoções positivas e negativas é algo fundamental na construção da felicidade. Algumas páginas atrás, mencionei que a maioria das pessoas não apresenta o equilíbrio adequado entre as suas emoções positivas e negativas, levando-as a ter vidas menos felizes. Mas qual é o equilíbrio adequado entre essas emoções? Existe uma fórmula mágica? A grande notícia é que sim, há algo melhor que isso, uma fórmula matemática que funciona como mágica. Essa fórmula é provavelmente a descoberta mais significativa da carreira de Barbara Fredrickson
e certamente uma das mais importantes da história da psicologia positiva. A proporção da felicidade. No começo de 2003, Barbara Fredrickson recebeu um e-mail do consultor chileno Marcial Losada, no qual ele afirmava ter desenvolvido um modelo matemático baseado na teoria da expansão e construção. Naquela época, depois de uma longa carreira na indústria, Losada já estava aposentado e não tinha grande experiência como pesquisador científico, o que intrigou Fredrickson e fez com que sua resposta ao e-mail dele demorasse mais do que o normal. Persistente, Losada enviou a Fredrickson um artigo que vinha escrevendo, o qual despertou o interesse imediato da pesquisadora e tornou inevitável a primeira reunião entre os dois. Após algumas horas explicando a dinâmica dos seus modelos matemáticos, Losada garantiu a Fredrickson poder encontrar a proporção exata entre momentos positivos e negativos que distinguiria as equipes corporativas capazes de prosperar daquelas que fracassariam nos negócios. Sentindo que uma descoberta dessa magnitude poderia trazer grandes benefícios à sociedade, Fredrickson conseguiu uma licença acadêmica que lhe permitiu mergulhar profundamente no mundo dos sistemas dinâmicos, ao qual foi introduzida por Losada. E o que ambos descobriram juntos foi nada menos do que incrível. O trabalho de Losada durante os seus anos na indústria consistiu no estudo das características que diferenciavam as equipes de sucesso daquelas com baixa performance. Para isso, Losada precisava obter dados de como essas equipes se comportavam nos mais variados momentos decisórios do cotidiano. Assim, Losada construiu uma sala-laboratório especial, onde 60 equipes corporativas se reuniram para desenvolver seus planejamentos estratégicos. Na visão dos executivos, essa sala não tinha nada de especial, mas, atrás de um vidro-espelho, a equipe treinada de Losada codificava o teor de todas as frases verbalizadas por cada participante dessas longas horas de conversa. Foram codificadas 3 modelos de frases: positivas ou negativas, focadas nas pessoas presentes ou em outras pessoas fora do grupo, baseadas em perguntas ou na defesa de seus pontos de vista. Qual o teor das conversas nessas 3 dimensões? Positivo ou negativo? Analisando posteriormente os dados de lucratividade, satisfação dos clientes e avaliações dos superiores, colegas e subordinados, a equipe de Losada conseguira identificar quais desses 60 times poderiam ser considerados como de alta performance, quais seriam considerados como de baixa performance e quais apresentariam alta performance em alguns indicadores, porém baixa em outros, resultando em um desempenho médio. Foi nesse momento que a beleza do sistema matemático complexo de Losada apareceu. As equipes consideradas como de alta performance apresentavam uma proporção entre momentos positivos e negativos próxima de 6:1, enquanto equipes de baixa performance apresentavam proporções menores do que 1:1. Times médios demonstravam um balanço médio de 2:1. As interações entre os membros dos grupos de alta performance apresentavam frequências maiores de frases positivas e encorajadoras, de conversas focadas na equipe, na pessoa que estava com a palavra ou na empresa, e do uso de perguntas para explorar e investigar os argumentos dos seus membros. Por outro lado, os grupos de baixa performance apresentavam interações com grande frequência de frases negativas, sarcásticas e cínicas, mais direcionadas para pessoas de fora do grupo, demonstrando uma falta de sintonia entre os membros. E além disso, os seus participantes usavam frequentemente a defesa dos seus pontos de vista nos momentos de argumentação. Nas suas consultorias, Losada observou que o simples fato de encorajar as pessoas a construírem melhores interações e instruir os líderes a darem feedbacks mais positivos aos seus subordinados fez com que a performance das suas equipes tivesse uma melhoria superior a 40%. Um resultado espetacular, em uma época na qual as empresas já estavam satisfeitas com aumentos bem inferiores a esse na produtividade de seus funcionários. Modelos matemáticos complexos como desenvolvido por Losada, neste caso, um sistema dinâmico não linear, têm um ponto interessante em comum. Quando os dados temporais são plotados em um gráfico, a imagem de uma borboleta começa a ser criada, revelando toda a complexidade das variáveis, processo a que os cientistas chamam de caos do sistema. Esse caos continua até certa altura, quando as variáveis finalmente entram em sintonia e trazem equilíbrio e previsibilidade ao sistema caótico. Algo particular desse modelo de sistema é que pequenas mudanças de uma das variáveis podem ter efeitos gigantescos no destino do sistema com o passar do tempo.
Por causa desses estudos é que surgiu o termo efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas? Foi o título do famoso artigo publicado por Edward Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, quando descobriu a dinâmica dos sistemas não lineares estudando as condições climáticas. Usando o sistema desenvolvido por Lorenz, Marcel Lozada constatou no seu estudo que o balanço entre os momentos positivos e negativos durante as reuniões determinava se essa equipe teria performance alta, média ou baixa. O tamanho da borboleta no gráfico está diretamente condicionado à performance das equipes. Com alta performance, apresentavam borboletas altas e largas. Já as médias apresentavam borboletas menores e mais estreitas. Nas equipes de baixa performance, porém, os dados não formavam a imagem de uma borboleta, e sim uma espécie de círculo que diminuía de tamanho com o passar do tempo, o que demonstrava um sistema morto. O que Lozada queria descobrir era a proporção exata entre momentos positivos e negativos que formaria a imagem de uma borboleta como apresentada pelas equipes de alta performance. Se a proporção entre momentos positivos e negativos de uma equipe estivesse acima desse número, ela apresentaria alta performance. Abaixo dele, as equipes teriam performances médias ou baixas, que formariam uma borboleta menor ou um círculo que diminuiria de tamanho até acabar em uma espécie de ponto. Resumindo, Lozada queria saber o ponto exato entre momentos positivos e negativos que faria uma equipe transitar de média para alta performance. Lozada chegou ao número de 2,9013. Esse número é meio desajeitado, eu vou falar 2,9 daqui para frente. Isso significa que para cada momento negativo, uma equipe deveria ter acima de 2,9 momentos positivos para alcançar boa performance. Essa proporção ficou conhecida como linha de Lozada. Não por acaso, o estudo do consultor apontava que as proporções das equipes de alta, média e baixa performances eram aproximadamente 6:1, acima de 2,9:1, 2:1 e 1:1, ambas abaixo de 2,9:1. Barbara Fredrickson ficou encantada com esses resultados e, com esse valor em mente, quis testar essa proporção da positividade. Lozada encontrou uma proporção ideal do sucesso estudando equipes. Fredrickson perguntou a si mesma se essa fórmula funcionaria para estudar o sucesso de indivíduos. Fredrickson usou 2 grupos de indivíduos para testar a sua hipótese. Primeiramente, cada membro desses grupos deveria responder a um questionário que atestava a saúde mental de sucesso, uma condição rara, alcançada por apenas 20% das pessoas. Posteriormente, todos os participantes deveriam reportar as suas experiências emocionais diárias durante 4 semanas. Quantas emoções positivas e negativas cada pessoa teve durante o dia? Conforme citei anteriormente, a força das emoções negativas é maior do que a das emoções positivas, o viés da negatividade. Mas, apesar dessa diferença, e de o homem ser naturalmente negativo, a maioria de nós tem mais emoções positivas do que negativas em sua vida. Descartando aqueles com uma saúde mental pobre, sentir-se mal é algo raro para o ser humano. Essa característica de termos mais momentos positivos do que negativos na vida é conhecido como desequilíbrio da positividade. Voltando ao teste de Fredrickson, depois de um mês coletando dados, ela enfim podia analisar se a proporção da positividade em ambos os grupos tinha alguma relação com o estado de saúde mental de cada indivíduo. Será que a linha de Lozada se mostraria consistente com indivíduos? O universo obedece a algumas leis, e por mais complexo que ele seja, essas leis acabam sendo extremamente simples. Uma delas é: 2 moléculas de hidrogênio combinadas com uma de oxigênio, H2O, sofrem uma alteração no seu estado físico de acordo com a temperatura. Uma minúscula alteração de temperatura transforma H2O em água ou gelo. Não seria ousadia dizer que o sucesso também obedece a uma lei similar e extremamente simples. Em um dos grupos analisados por Fredrickson, as pessoas com boa saúde mental apresentavam uma proporção entre emoções positivas e negativas de 3,2:1, enquanto as demais apresentavam uma proporção de 2,3:1. No outro grupo, porém, as pessoas com boa saúde mental tinham um balanço de 3,4:1, ao passo que as demais alcançavam em média 2,1:1. Quando citei que a maioria não vivencia emoções positivas suficientes para alcançar o sucesso, estava usando esse estudo como base. Nas 2 amostras de Fredrickson,
A grande maioria das pessoas apresentou uma proporção aproximada de 2:1. Fredrickson e Losada não foram os únicos pesquisadores a descobrirem uma proporção ideal para o sucesso de grupos e indivíduos. O premiado pesquisador John Gottman, que estuda relacionamentos amorosos há mais de 40 anos, descobriu que a forma como um casal interage no dia a dia prevê a longevidade do relacionamento. As pesquisas de Gottman revelam que relacionamentos conjugais de sucesso têm proporções de positividade perto de 5:1. E casamentos insatisfatórios, por sua vez, apresentam proporções menores do que 1:1. Essa proporção nas interações é tão importante que Gottman descobriu que ela prevê com uma confiabilidade de 94% se as pessoas recém-casadas ficarão juntas ou se divorciarão nos próximos 10 anos da relação. Por sua vez, o psicólogo Robert Schwartz, da Universidade de Pittsburgh, ao tratar 66 pacientes com depressão, descobriu que alcançavam uma proporção de positividade de 4,3:1 aqueles que apresentavam excelentes sinais de melhora em seus quadros. Aqueles que demonstravam sinais médios de melhora tinham uma proporção de 2,3:1. E os pacientes que não apresentavam sinais de melhora nos seus quadros de depressão tinham proporções próximas de 0,7:1, valor que apresenta grande sintonia com outros estudos a demonstrarem que, geralmente, os níveis de positividade dos deprimidos são menores do que 1:1. A descoberta de que a felicidade é a causa do sucesso faz mais sentido agora? Um dos fenômenos mais interessantes que ocorrem conosco é quando fechamos um negócio, por exemplo. Geralmente começamos a fechar vários outros na sequência. Quando uma coisa dá certo, parece que tudo conspira a favor, costuma-se dizer. Você pode até acreditar que isso é um tipo de força maior, mas esse é simplesmente o reflexo das emoções positivas. Ao fechar um negócio, você recebe uma carga de emoções positivas que lhes possibilitam ser mais criativo, interagir melhor, ver as coisas como um todo, enxergar mais possibilidades, estar mais motivado, ser mais resiliente e negociar com mais calma nas futuras oportunidades. É por causa dessa carga inicial de positividade que você passa a ter uma melhor performance e acaba fechando novos negócios ou realizando outras conquistas em um curto período. Essa boa fase poderá continuar até a sua proporção entre momentos positivos e negativos cair para menos de 2,9:1. Então, que tal caprichar para deixar essa proporção sempre maior do que isso? Apesar da grande consistência de que existem proporções de positividade que funcionam como leis da natureza, seja em equipes, casais ou indivíduos, Barbara Fredrickson nunca defendeu um número mágico. A ciência nunca está completa, afirmou em uma conversa que tivemos na agradável cidade de Chapel Hill. De qualquer forma, Fredrickson afirma que a descoberta mais importante dela e de outros cientistas até então é a de que para termos sucesso nas mais diversas áreas da vida, precisamos vivenciar momentos positivos com muito mais frequência do que negativos. Escolhendo emoções positivas. Os benefícios de ter emoções positivas com frequência são muitos. Mesmo assim, muita gente escolhe sentir emoções negativas ou não enxerga as oportunidades de aumentar a carga de positividade no decorrer do dia. Espero que você não seja assim. Quanto você se esforça para ter momentos positivos durante o seu dia? Você escuta as histórias engraçadas que os seus filhos contam durante o café da manhã ou prefere enfiar a cabeça no celular para ler sobre a última desgraça que aconteceu no mundo enquanto dormia? Ao dirigir para o trabalho, você escuta uma emissora de notícias negativas ou uma música que o deixa sorridente. Quando chega ao escritório, escolhe ficar naquela rodinha de pessoas que só reclamam da empresa ou prefere conversar com aquele colega que sempre eleva o seu astral? Escolhe cumprimentar todos os colegas de trabalho que passam por você no corredor ou inclina a cabeça para baixo, fingindo estar lidando com algo importante no celular? Quando senta à sua mesa do escritório, acessa sites de notícias sensacionalistas ou prefere assistir a um vídeo de humor para começar o dia feliz? Lembra-se de agradecer os esforços que o seu cônjuge fez para organizar o dia da sua família ou só enxerga os esforços que você mesmo fez? Você gasta o seu dinheiro com experiências e para ajudar os outros ou prefere comprar aquela camisa que está na moda? Você surpreende os seus amigos e familiares com pequenos presentes ou acha que isso é desperdício de dinheiro? Agradece de forma pessoal aquele seu colega de trabalho que lhe enviou as informações que você tanto precisava para entregar um relatório ou pensa que ele não fez mais do que obrigação?
Você acha que sempre deve estar fazendo algo ou reserva um tempo no seu dia para ter um momento de serenidade e não fazer nada? Você está sempre se desafiando a aprender coisas novas ou acha que já sabe de tudo, pois afinal, ocupa um cargo de liderança na empresa? Você para e pensa na evolução que teve durante os anos para chegar onde chegou, ou fica pensando no futuro e remoendo o passado? Você acredita que o seu esforço individual pode fazer o seu país ser melhor ou acha que as coisas nunca irão mudar? Você se encontra de vez em quando com seus amigos de infância para relembrar as peripécias que aprontavam ou avalia que cada hora com eles é uma hora perdida de trabalho? Você se esforça para se reunir com a sua família nos finais de semana ou acha que isso serve apenas para bagunçar a sua casa? Você se dedica para ver quantas pessoas boas existem no mundo ou só presta atenção àquelas que roubam, mentem e trapaceiam? Você assiste a filmes que o deixam inspirado a mudar algumas coisas na sua vida ou escolhe assistir a filmes violentos que trazem a mensagem de que ninguém presta neste mundo? Você visita lugares que o fascinam com suas belezas ou prefere ficar trancado no seu apartamento assistindo à televisão? Você tenta aumentar a força do seu relacionamento conjugal todos os dias ou a rotina já fez com que você não expresse nenhum bom dia para o seu cônjuge? Você escolhe fazer um carinho no seu cônjuge nos momentos em que estão juntos ou prefere sentar-se em outro canto da casa e fazer as suas coisas? Você beija, abraça e diz que ama os seus filhos antes de sair de casa ou avalia que esses momentos irão apenas fazer com que você chegue atrasado ao escritório? Vimos apenas algumas das escolhas positivas que você pode fazer para aumentar o seu nível de positividade durante o dia. Elas são simples, mas exigem esforço. E esse esforço não impacta somente a sua vida. A sua responsabilidade em escolher emoções positivas é muito maior do que você imagina, transmitindo as suas emoções e os seus comportamentos. Certo dia, em uma festa de aniversário, notei algo peculiar. A uma das mesas estavam sentadas apenas mulheres loiras, a outra apenas morenas. Mais adiante, viam-se sentadas diversas pessoas obesas. Algumas mesas reuniam grupos de pessoas sorridentes, outras, grupos de pessoas com expressões de raiva. Sei que isso parece mais o começo de uma piada, mas na verdade é o resultado de um fenômeno chamado contágio social. Nos anos 1990, o médico Nicholas Christakis atendia pessoas à beira da morte e podia sentir na pele o impacto que o falecimento de um ente querido tinha no restante da família. Esse impacto o levou a pesquisar um fenômeno chamado efeito da viuvez, algo que todos nós já presenciamos. O falecimento de alguém que ficou viúvo pouco tempo depois de o cônjuge ter morrido. Certa ocasião, Christakis recebeu uma ligação que mudou para sempre o curso das suas pesquisas. Logo após ter saído de uma visita à casa de uma senhora idosa em fase terminal, o melhor amigo do genro dessa senhora, e é um pouco complicado mesmo, ligou para Christakis relatando estar preocupado. A filha daquela senhora, por estar extremamente exausta cuidando da mãe à beira da morte, transmitiu essa exaustão para o marido, que acabou adoecendo, o que consequentemente preocupou o seu melhor amigo. Foi então que Christakis descobriu que o efeito de perder, ou estar à beira de perder, um ente querido não parava apenas na família, mas seguia um caminho que impactava outras pessoas, que muitas vezes nem conhecia aquele que falecera. Christakis nomeou esse fenômeno de contágio social. Depois de alguns anos e milhões de dólares investidos em pesquisas, Nicholas Christakis, hoje professor da Yale University, ficou surpreso ao descobrir que eu e você somos diretamente influenciados pelo comportamento de pessoas que não conhecemos ou iremos conhecer. O pesquisador descobriu que, quando uma pessoa se torna obesa, existe grande possibilidade não apenas de os amigos se tornarem obesos, mas também de os amigos dos amigos dessa pessoa ganharem peso extra. Os estudos de Christakis, em parceria com James Fowler, mostram que as pessoas engordam ou emagrecem, ficam felizes ou tristes, ganham mais ou menos dinheiro, fumam ou largam o cigarro, todas juntas, em um movimento sincronizado. Isso significa que o comportamento de outras pessoas influencia não apenas o seu próprio comportamento, mas também que o seu comportamento influencia o comportamento de outras pessoas. O ser humano tem uma falsa noção de que controla o seu próprio destino,
Mas a verdade é que somos reflexo das pessoas com as quais convivemos, e também das pessoas com as quais os nossos amigos e familiares convivem, e assim por diante. Inclusive, um estudo publicado em 2010 no prestigiado jornal científico Science obteve evidências de que grupos têm uma inteligência coletiva. Esta inteligência coletiva não apresenta relação alguma com o nível individual de QI de cada pessoa, mas tem uma correlação com a sensibilidade social dos seus membros. Grupos nos quais o QI de cada pessoa está dentro da média, porém a inteligência coletiva é alta, superam grupos de pessoas com QIs altos em que a inteligência coletiva é menor. O fenômeno do contágio social é tão forte na nossa vida que, se um amigo seu fuma, a probabilidade de você vir a fumar aumenta assustadores 61%. Mesmo se quem fuma é o amigo de um amigo seu, a probabilidade de você começar a fumar aumenta 29%. E para piorar, se um amigo do seu amigo fuma, existe a probabilidade de 11% de você passar a ter o mesmo comportamento. Todos nós somos influenciados fortemente por até 3 graus de separação nas nossas redes sociais. Assustador, não é mesmo? Nem tanto. A vantagem desse contágio social é que você pode usá-lo para o bem. O seu comportamento é mais importante do que você imagina. Fowler e Christakis notaram que quando as pessoas viviam próximas de alguém feliz, a felicidade das mesmas aumentava. Na verdade, quanto mais próximas as pessoas viviam de alguém feliz, maior era a sua felicidade. Os pesquisadores relataram que este aumento na felicidade das pessoas ao conviverem com alguém feliz é mais significativa do que um aumento de $10.000 em suas rendas anuais. Sim, a felicidade paga dividendos superiores àqueles que você pode presenciar no momento. Se estiver em dúvida sobre qual tipo de capital que deve investir para aumentar a sua felicidade, a ciência nos mostra que um dos mais seguros é o capital social. Outro estudo similar, publicado por um pesquisador da Universidade de Londres em 2007, descobriu que melhorar o seu nível dos relacionamentos pode aumentar a sua felicidade de forma equivalente a uma renda de 85 mil libras anuais. O estudo ainda aponta para algo que você já deve estar ciente. Aumentos reais na renda compram pouca felicidade. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a felicidade relacionada às interações se constrói através de conversas intensas, enquanto a ciência nos mostra que isso ocorre com a frequência. Ed Diener, um dos fundadores da psicologia positiva, e alguns colegas notaram que, com o passar do tempo, ficamos mais felizes quando temos diversas interações positivas durante o nosso dia a dia, ao invés de poucas interações de alta intensidade. Passar o dia inteiro conversando com seu melhor amigo irá trazer menos felicidade do que se você tivesse 30 interações positivas, mesmo que pequenas, durante este dia. Você deve se recordar do estudo de Dutton e M com zeladores de hospital, onde uma das escolhas daqueles que queriam aumentar seu senso de propósito no trabalho foi caprichar nas interações com os pacientes, visitantes e colegas, de forma que estas interações pudessem abrilhantar o dia deles. Extrair mais satisfação do seu trabalho é outro benefício das interações na motivação e na felicidade, além de ser uma prova adicional de que a frequência é mais importante do que a intensidade. Anteriormente, apresentei um estudo feito por pesquisadores canadenses, americanos e chineses sobre funcionários de uma empresa que sentiam menos cansaço no final do dia quando tinham autonomia no horário de almoço. Adivinhe qual era uma das atividades que eles praticavam durante o horário de almoço para ter este benefício? Interações sociais com os colegas de trabalho. John Trougakos, um dos autores do estudo, revelou que usar o horário de almoço em atividades solitárias, como relaxamento, acabava fazendo o funcionário sentir-se mais cansado no final do dia, por mais contraditória que a informação possa parecer. Interações que valem ouro. Um dos seus principais papéis neste contágio social é garantir que todas as pessoas com as quais você venha a ter qualquer interação saiam com um sorriso no rosto. É preciso que você tenha consciência de que o seu comportamento é importantíssimo para a sua felicidade, bem como para as demais pessoas no mundo. Suas interações são uma das ferramentas mais efetivas para que você vivencie, acumule e espalhe emoções positivas. Falando nisso, como estão suas interações atualmente?
Você capricha em todas as suas interações, todos os dias, ou só nas que têm alguma importância pessoal? Você aproveita as oportunidades de interação que aparecem à sua frente ou prefere mergulhar no seu smartphone, dando aos outros o sinal de que não existem? Reconhecer as pessoas também é reconhecer que elas existem. Muitos acabam se tornando invisíveis para nós durante a correria diária e, com isso, perdemos chances valiosas a cada minuto. Como são suas interações com o frentista do posto, o caixa do supermercado, o manobrista do estacionamento, o professor do seu filho, o garçom do restaurante, o jardineiro, o subordinado na empresa, o estagiário, a equipe de limpeza do seu escritório e a sua diarista? Essas pessoas existem para você? A atitude de investir alguns segundos sendo gentil com elas, reconhecendo que existem, pode gerar uma transformação de uma magnitude inimaginável. As pessoas invisíveis podem estar sofrendo com o filho doente, ter acabado de levar uma bronca desnecessária dos seus chefes, ter sido maltratadas injustamente por um cliente, ter problemas conjugais, estar devendo para o banco um dinheiro que não conseguem pagar, ou passando por um momento difícil com o falecimento recente de um ente querido. Para muitos, receber um tratamento simpático durante o dia é algo raro. Uma breve interação cordial pode alegrar imensamente o dia de alguém e, inclusive, fazer com que ela encontre soluções para resolver seus problemas por acumular uma emoção positiva. Na minha rotina intensa de viagens para dar palestras, workshops e consultorias, é comum presenciar nos aeroportos as pessoas deixando passar em branco inúmeras oportunidades que aumentariam suas cargas de emoções positivas e as fariam ter um dia mais feliz e produtivo. Dentro do avião, muita gente prefere enfiar a cabeça no smartphone a interagir com o passageiro ao seu lado. As pessoas preferem cuidar da própria bagagem a ajudar outros passageiros a tirar ou colocar as suas malas nos compartimentos superiores. Preferem desembarcar o mais rápido possível, em vez de serem gentis, deixando outros passarem à sua frente. Essas pequenas ações de gentileza, esses micromomentos de felicidade que você pode gerar, podem mais tarde se tornar o combustível que o fará ter uma grande ideia para um novo projeto em sua empresa, para encontrar a solução a uma negociação difícil que vem se arrastando por meses, ou para superar um momento pessoal delicado. E esses resultados não atingem apenas você. Cada pessoa tocada pela sua gentileza também pode alcançar resultados similares. Esse é o tipo de comportamento ganha-ganha. Lembre-se de que viver emoções positivas ajuda na expansão e construção do seu cérebro. Além disso, de acordo com as descobertas do efeito contágio, todas as interações podem lhe proporcionar uma felicidade gigantesca, que será transmitida para pessoas a quem você nunca conhecerá. Quando faz uma interação valer, você fica mais feliz. A pessoa com quem interagiu fica mais feliz. A próxima pessoa com quem ela interagirá também ficará mais feliz. A próxima pessoa com quem você conversar também ficará mais feliz. E assim esse contágio se espalha, possivelmente retornando para você mesmo. Lembrando que uma interação não consiste apenas em uma conversa. O simples fato de cruzar com uma pessoa e cumprimentá-la com um olhar ou com um movimento de cabeça já conta como uma interação. O maior inimigo das interações. Ele está em todos os lugares. No seu bolso, em cima da mesa, em suportes, no banco do carro, nas mãos do seu filho. Essa praga, entre aspas, aumenta em quantidade a cada dia, sendo cada vez mais visível em qualquer ambiente. Apesar de não ter capacidade de reprodução, prolifera-se numa velocidade impressionante. E talvez você até o esteja usando para ler este livro. Sim, refiro-me à maior praga do mundo moderno, o smartphone. Quantas vezes você já presenciou pessoas a uma mesa de refeições que não estão conversando umas com as outras porque interagem com outras através do celular? E quantas vezes já se deu conta de que você mesmo faz isso? Quantas vezes já se deu conta das oportunidades que perde de aumentar as suas emoções positivas e transmitir felicidade interagindo pessoalmente com seus amigos, familiares e colegas de trabalho porque escolhe trocar mensagens no celular com os outros enquanto está com eles? Se você quiser ser feliz e motivado, uma dica preciosa é usar o seu celular o menos possível. Esteja verdadeiramente com quem você está conversando.
Existe algo mais chato do que conversar com uma pessoa que não larga o celular? Qual é a mensagem indireta que essa companhia manda para você? Pode ser que eu receba uma piadinha por WhatsApp que seja mais importante do que a nossa conversa. Não esqueça que essa também é a mensagem que você manda aos outros quando o seu celular está visível durante uma conversa. O estudo The iPhone Effect, realizado pela Virginia Tech, revela que a mera presença visível de um telefone celular durante uma interação arruína a qualidade dela. Não me leve a mal, eu também acho que os smartphones são uma invenção incrível, mas o que a ciência comprova é que são ainda mais incríveis quando nós os utilizamos nos momentos em que estamos sozinhos. A cultura industrial da infelicidade. Quando você acredita que o segredo do sucesso é trabalhar incansavelmente para acumular o máximo de dinheiro que conseguir, essa escolha o faz se afastar de seus amigos e familiares, bem como ter menos convívio social. Assim, você passa a ter poucas interações durante o dia. A sua felicidade diminui e, junto com ela, a probabilidade de alcançar o sucesso. A riqueza aumenta a distância entre as pessoas, afirmou Paul Piff durante a nossa conversa. Quando começam a ganhar mais dinheiro, elas compram casas maiores em terrenos mais amplos e ficam mais distantes dos seus vizinhos. Nessa casa, os cômodos são maiores. Cada um tem seu quarto, cada um tem seu carro. Esses fatores diminuem as interações sociais e fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais individualistas, concluiu o cientista. Quanto mais tempo você passa correndo solitariamente atrás de objetivos, mais longe fica de atingi-los. É por esse motivo que, se você perguntar a qualquer cientista dessa área qual é o principal previsor da felicidade, ele responderá que são os relacionamentos. Lembre que Edward Deci e Richard Ryan descobriram que os relacionamentos são uma das necessidades motivacionais básicas e universais do ser humano. Sem o sentimento de que amamos ou somos amados pelos outros, de que nos importamos com as pessoas e de que somos importantes para elas, ou de que pertencemos a um grupo, perdemos grande parte da nossa motivação. O problema é que, na corrida pelo dinheiro, nós sempre achamos que podemos deixar os relacionamentos para depois. Em muitas empresas, existe a cultura de fazer com que o empregado permaneça até tarde da noite no escritório, por acreditar que isso aumentará a produtividade. Essa cultura, no entanto, faz com que os funcionários se afastem dos seus amigos e familiares, o que resulta em algo contrário ao objetivo das empresas. Muitos funcionários também escolhem ficar até tarde no escritório em uma tentativa de demonstrar aos seus colegas e superiores que são ocupados e comprometidos, uma opção que joga contra o seu próprio sucesso. Esse tipo de cultura organizacional, incorporada na vida de muitos executivos, assume que as pessoas são máquinas realizando um trabalho braçal. Em uma linha de produção, existe uma relação direta entre a quantidade de horas trabalhadas e a produtividade. Mas no escritório, essa relação simplesmente não existe para a maioria dos funcionários. No escritório, o trabalho é de natureza criativa. Portanto, alguém que trabalhou 8 horas pode ter o mesmo resultado final do dia em comparação ao outro que trabalhou apenas 3. Na fábrica, onde o trabalho é braçal, um funcionário com carga horária de 3 horas dificilmente terá a mesma produtividade de outro que trabalhou 8 horas. Apesar de estarmos no século XXI, muitas empresas ainda desenvolvem ambientes baseados no século XIX. Outro exemplo da presença dessa cultura industrial nos escritórios é que muitas empresas criam ambientes que não incentivam a interação entre os funcionários. As pessoas são proibidas de conversar entre si e, durante os turnos em que as pessoas estão almoçando, outras estão trabalhando. Mais uma vez, o objetivo de aumentar a produtividade não será alcançado pela falta de interações e de emoções positivas no ambiente de trabalho. Outra decisão infeliz que muitas companhias tomam. Ao notar que duas pessoas que se sentam próximas estão se tornando amigas, elas as separam. Afinal, trabalho é trabalho, certo? O que essas empresas e esses líderes não sabem é que as amizades têm um papel importantíssimo na produtividade. Pesquisadores da Universidade do Oeste de Ontário, no Canadá, revelaram que quando estamos próximos de pessoas com quem nos damos bem, ficamos mais bem-humorados e somos mais criativos. Tom Hatt, pesquisador do Gallup, após analisar mais de 15 milhões de entrevistas, descobriu que a importância das amizades no ambiente de trabalho é muito maior do que imaginamos. Hatt e sua equipe revelaram que ter melhores amigos nas empresas eleva em 7 vezes o engajamento no trabalho. O psicólogo James Pennebaker, pesquisador da Universidade do Texas,
explica que relacionamentos criam eficiência e aceleram o cumprimento de metas. Ao explicar algo a alguém com quem temos pouco convívio, costumamos levar um bom tempo para isso, e a outra pessoa também demora a entender. Mas quando precisamos dar a mesma explicação a um amigo, levamos menos tempo, e ele demora menos para entender. Quanto mais próximos somos de alguém, maior a probabilidade de nos entendermos e de nos comunicarmos com rapidez, o que gera uma enorme eficiência. E um novo estudo comprova isso de forma inquestionável. Em um artigo publicado em 2018, na renomada revista científica Nature, Carolyn Parkinson, da UCLA, e a dupla de pesquisadores Adam Claiborne e Talia Whitley, da Dartmouth College, revelaram que o cérebro de pessoas amigas funcionam de forma incrivelmente similar. Usando dados obtidos por imagens de ressonância magnética funcional, ao observar a atividade cerebral dos participantes enquanto assistiam a uma série de vídeos, descobriram que quanto maior era a relação de amizade entre eles, maior era a similaridade de suas reações neurais aos vídeos. Muitos outros estudos demonstram termos uma preferência natural em escolher amigos de acordo com as nossas similaridades: idade, raça, sexo, hobbies, nomes, entre outros. Mas essa descoberta revela pela primeira vez que nós os escolhemos também por outro fator até então invisível: a forma similar de interpretar e reagir aos acontecimentos do dia a dia. Um estudo realizado por pesquisadores australianos que analisou 1.477 idosos demonstra um benefício extra causado pelas amizades: maior longevidade. Aqueles com um grande número de amigos viviam 22% a mais em comparação aos que tinham poucos relacionamentos. Para a surpresa de muitos, o grupo de cientistas ainda descobriu que as relações com familiares e crianças tinham um baixíssimo impacto na longevidade. Ter muitos amigos superava todas as outras dimensões relacionadas com a longevidade dos idosos. Uma meta-análise de 150 estudos, realizada por pesquisadores da Universidade Brigham Young e da Universidade da Carolina do Norte, analisou dados sobre as chances de mortalidade de 308.849 pessoas e confirma esses dados. Aqueles com boas relações de amizade aumentam as suas chances de sobrevivência em 50%. De acordo com os pesquisadores, ter poucas relações de amizade impacta a longevidade das pessoas de forma muito similar a fumar 15 cigarros por dia. É mais danoso para a saúde do que ser obeso ou do que não praticar atividades físicas. Na nossa conversa, Richard Ryan me disse que os relacionamentos são uma das ferramentas mais efetivas para desenvolvermos consciência e ficarmos mais atentos às nossas escolhas na vida. A sinceridade na opinião de um amigo faz com que sejamos menos influenciados pelas forças e pelos valores externos que podem moldar a motivação e a felicidade de forma negativa. Amigos nos ajudam a escapar das armadilhas da vida e nos trazem novamente para a realidade. Por esses motivos é que as empresas devem incentivar as amizades no ambiente de trabalho, mudando o design de seus escritórios, instituindo intervalos curtos durante a jornada para que as pessoas possam conversar, realizando festas, confraternizações e outras ações que permitam aos funcionários interagirem mais. Quanto maior o número de iniciativas de uma companhia para aumentar as interações e amizade entre os funcionários, melhores serão seus resultados. Kim Cameron, professora da Universidade de Michigan, realizou uma pesquisa inédita no campo das interações. Ela e seus colegas mapearam os funcionários de uma empresa de acordo com a sua energia relacional, ou seja, por quanto cada funcionário energizava, motivava e revigorava os outros com as suas interações, em vez de deixá-los exaustos ou esgotados com as suas conversas. O que observaram foi altamente surpreendente. O nível de energia relacional previa a performance da equipe com 4 vezes mais precisão do que a de redes baseadas em influência ou informação. Isso esclarece que proporcionar um impacto positivo na vida de seus colegas de trabalho através das suas interações coloca a sua equipe em um caminho mais preciso no alcance dos objetivos do que tentar influenciá-la a fazer aquilo que você quer usando a sua autoridade ou outros meios. No final, parece que aquele bate-papo do pessoal no escritório ao redor do galão de água mineral carrega uma importância gigantesca, não é? Além disso, esse grupo de cientistas descobriu que os funcionários alcançam melhor desempenho, são mais engajados, mais satisfeitos com seu trabalho e têm maior bem-estar nos seus lares
quando são liderados por alguém que gera uma energia positiva. As consequências do efeito contágio e das interações na sua felicidade e motivação mostram como a natureza é verdadeiramente fantástica. O ser humano expressa poderes mais incríveis do que imaginamos. O que poucos sabem é que alguns anos atrás, um grupo de cientistas italianos descobriu um superpoder que todos nós possuímos. E ele o convencerá com ainda mais força do quão importante é o seu comportamento. Neurônios da imitação. Em um belo dia de verão em 1991, no laboratório da Universidade de Parma, um macaco, com uma série de fios ligados à região F5, uma área do cérebro relacionada com planejamento e alguns movimentos corporais, sentado em uma cadeira especial, aguardava um grupo de cientistas retornar do almoço. Toda vez que o macaco segurava, manipulava ou movimentava um objeto, alguns neurônios no seu cérebro se tornavam ativos, e então o monitor emitia um som: bip, bip, bip. Certo aluno da universidade retornou do seu almoço com uma das obras-primas da culinária italiana, um sorvete. O rapaz se preparava para o início do trabalho, deliciando-se com seu sorvete, quando ouviu um som: bip, bip, bip. Ele rapidamente olhou para o macaco, mas o animal estava parado. Dando de ombros, o aluno continuou com seus afazeres e, quando tornou a colocar o sorvete na boca, o som: bip, bip, bip. Perplexo, olhando fixo para o macaco, o assistente mais uma vez levou o sorvete para a boca. Bip, 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 soou o monitor. Mas o macaco continuava imóvel. O que esse assistente presenciou foi uma das maiores descobertas da neurologia já realizadas. Um conjunto de células do nosso cérebro chamado neurônios espelho. Os neurônios espelho fazem com que treinemos certas ações simplesmente ao observar outras pessoas realizando-as, como se quem estivesse realizando essas ações fôssemos nós mesmos. Ao assistir a um jogo de futebol, por exemplo, você não usa somente a área visual para acompanhar o que acontece no gramado. As áreas do seu cérebro relacionadas com movimentos de corrida, chute, dribles e cabeçadas estão todas ativadas, como se fosse você lá no gramado. Por esse motivo, é que os neurônios espelhos do macaco, da Universidade de Parma, se ativaram meramente ao observar o assistente levar o sorvete à boca, o que fez com que as áreas do seu cérebro responsáveis por esse movimento se tornassem ativas e treinassem o mesmo movimento. Nossos ancestrais obtiveram grandes benefícios por causa dos neurônios espelho, principalmente porque aprender a realizar um movimento simplesmente observando facilitou uma série de ações diárias, como usar ferramentas, colher frutas e caçar animais. Esses neurônios também tiveram um papel importante no desenvolvimento da comunicação, pois naquela época não existia linguagem. A comunicação acontecia através de gestos. Os neurônios espelho ainda carregaram uma função fundamental no compartilhamento das emoções. Se um de nossos ancestrais observasse uma expressão de medo no rosto de um de seus companheiros, por exemplo, os seus neurônios espelho se tornariam ativos e o ajudariam a se preparar para uma possível situação de ameaça, uma vez que isso poderia sinalizar a presença de um predador que estava fora da sua linha de visão. Atualmente, os cientistas da área revelam que os neurônios espelho ampliaram as suas funções, passando a ser também responsáveis pela empatia do ser humano. Quando observamos alguém feliz, os nossos neurônios se tornam ativos e nos levam a querer sentir o que aquela pessoa está sentindo. Quando percebemos que alguém está irritado, nossos neurônios trabalham para que tenhamos a mesma emoção. É por causa dos neurônios espelho que, por exemplo, em uma sala de aula, quando um aluno espirra, automaticamente outros começam a espirrar. Ou quando um aluno boceja, outros sentem vontade de bocejar. Por causa dos neurônios espelho é que ao observar a expressão de medo em um personagem de filme de terror, sem perceber, você copia a mesma expressão facial dele e começa a sentir medo, apesar de não estar vivenciando a situação retratada e de ter consciência de que nada do que se passa na tela é real. Os neurônios espelho têm a função de fazer você se colocar na pele da outra pessoa, mesmo que por um momento, tornando os nossos relacionamentos melhores. Lembra-se do estudo de Sarina Saturn, no qual pessoas que presenciaram situações de sofrimento tiveram uma ativação do sistema nervoso simpático, responsável pelo sentimento de dor e estresse? E o de Dasher Keltner e Christopher Ovis,
que descobriram como a exposição a imagens de pessoas sofrendo ativava o nervo vago, despertando o sentimento de compaixão? Coincidência? Um experimento realizado por pesquisadores da Universidade de Nova York mostra que as nossas emoções não se espelham apenas quando interagimos face a face com alguém, mas também quando somos expostos a palavras que carregam certas emoções. Nesse estudo, os participantes recebiam uma sequência de palavras e precisavam ordená-las para que formasse uma frase com sentido gramatical. Um dos grupos recebia palavras rudes para ordenar: agressivamente, incomodar, invadir, interromper, enquanto outros grupos recebiam palavras educadas: respeitar, honrar, pacientemente e educadamente. Ou palavras neutras: exercitar, ocasionalmente, rapidamente, normalmente. Ao receber uma sequência de palavras como eles, a, incomodar, vem, sempre, o participante deveria ordená-las na frase: eles sempre vêm incomodar. Instruídos a entregarem as suas tarefas concluídas ao pesquisador em outra sala, as coisas começam a ficar interessantes. Ao chegarem à sala onde o pesquisador se encontrava, todos os participantes enfrentavam a mesma situação. O pesquisador conversava com outro aluno, que parecia estar enfrentando dificuldades para entender a tarefa. Na verdade, esse outro aluno fazia parte do grupo de pesquisadores que imediatamente começava a interação ao notar a chegada de um dos participantes. A intenção era cronometrar o tempo que levaria para o participante interromper a conversa. Será que o teor das palavras ordenadas teria algum efeito no tempo até ocorrer a interrupção? Como você pode imaginar, 65% dos alunos que ordenaram palavras rudes interromperam a conversa, em uma média de 326 segundos. Os participantes do grupo que ordenou palavras neutras interromperam a conversa em uma média de 519 segundos, sendo que apenas 48% deles apresentaram esse comportamento. Já os participantes expostos a palavras educadas interromperam em uma média de 558 segundos, e apenas 17% deles tiveram esse comportamento. Perceba que o teor das palavras que você escreve em um e-mail e em outras mensagens influencia diretamente o comportamento das pessoas que as leem, mas não é só isso. Os tipos de palavras que você se expõe também influenciam o seu comportamento. Por acaso você anda lendo o jornal pela manhã? E acessando o site de notícias negativas? Cuidado! Em se tratando das interações, devemos ter consciência de que os nossos sentimentos se espalham para outras pessoas. Quando você se esforça para sorrir, capricha nas suas interações e começa uma conversa dizendo algo positivo para o outro, os neurônios espelho dele se tornam ativos e existe uma grande possibilidade de ele sorrir, ser simpático e responder algo igualmente positivo. Lembre-se, ele quer sentir aquilo que você está sentindo. No mesmo artigo em que o experimento das palavras desordenadas foi apresentado, os cientistas da Universidade de Nova York concluíram que podemos mudar o comportamento de outras pessoas simplesmente expressando o que queremos que seja copiado. Essa descoberta, alinhada com a ativação dos neurônios espelho, comprova que se o teor inicial da sua conversa for positiva, existe uma possibilidade muito grande de a outra pessoa copiar o seu comportamento. Da mesma forma, se você interage demonstrando sinais de irritação ou tristeza, percebendo o que você está sentindo, essa pessoa pode copiar a mesma expressão. E embora ela nem sinta sua irritação ainda, logo poderá passar a sentir, por mais incrível que esse fenômeno pareça. No entanto, já que o ser humano é negativo por natureza, muita gente acredita que não importa se uma conversa começa de forma positiva, o outro irá expressar algo negativo durante a interação, e provavelmente isso de fato aconteça. Porém, em uma interação entre uma pessoa positiva e outra negativa, quem você acredita ser capaz de vencer? Tudo nos leva a crer que a natureza humana, negativa, venha a prevalecer. Mas dois pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que vence a batalha, em uma interação, quem mais expressa suas emoções ao outro. Quanto mais positivismo você expõe, mais você ativa os neurônios espelho do outro, aumentando as chances dele vir a expressar algo positivo. Lembre-se de que o contrário também é verdadeiro. Portanto, sempre que você estiver interagindo com uma pessoa negativa, procure expressar coisas positivas com frequência, fazendo a pessoa enxergar o outro lado da situação. Assim,
existe uma grande possibilidade de esse indivíduo mudar de comportamento e passar a se expressar de forma mais positiva. Uma mudança no seu comportamento tem o poder de fazer com que o comportamento dos outros também mude. Só não se esqueça de que ser positivo não é ser um sonhador ou uma pessoa poliana, que esbanja um otimismo cansativo e fora da realidade. Ser positivo é ser otimista quanto a um futuro excelente, porém realista. Os efeitos do contágio social e do sistema de neurônios espelhos são fascinantes. E as implicações desses fenômenos no dia a dia também podem ser sentidas quando ativamos uma das necessidades motivacionais básicas do ser humano: o reconhecimento.